Eu quero compartilhar com você uma situação que me aconteceu alguns anos atrás, muitos anos atrás, quando eu ainda estava casada, e isso quase custou o meu casamento. Praticamente quase foi pedido divórcio por causa dessa situação. E eu quero compartilhar isso com você. Teve um momento dentro desse meu outro relacionamento que eu tinha um desejo muito grande de seguir a minha intuição e de fazer o que eu faço hoje, período integral, sabe? Só que o dinheiro não estava entrando de jeito nenhum, eu não tinha exatamente a clareza, as estratégias necessárias para realmente fazer aquele negócio florescer, não é? Eu me lembro que os meus sogros, que são britânicos, meus ex-sogros, né? Eles tinham vindo visitar a gente aqui no Brasil e como o dinheiro não estava entrando do meu lado, porque eu estava com aquele desejo no meu coração, eu sabia que eu tinha um chamado, mas eu não sabia exatamente o que fazer para poder fazer o dinheiro fluir, não é? Eu me lembro que eu fiquei super chateada porque então minha sogra na época falou o seguinte: por que você não arruma um emprego de verdade para começar a ajudar nas despesas da casa? Aquilo ficou, é claro, em parte ela tinha razão, não é? Mas por outro lado, eu me lembro que quase custou, deu-me em divórcio, porque eu queria que então meu marido me defendesse, não é? E ela até deu, ela era muito boa nisso, né? Me deu algumas sugestões, por exemplo, eu podia trabalhar de limpeza, não é? Podia estar limpando as casas ali das outras mansões que eram vizinhas da gente. Imagina a sua situação. Eu já fui cleaner para custear os meus estudos na época que eu fui para Londres, mas essa não era a questão naquele momento. Enfim, ela deu uma série de sugestões de coisas que eu poderia estar fazendo, não é? Para poder ter um trabalho de verdade e estar trazendo dinheiro. Mas deixa eu te contar uma coisa muito importante. Não tinha a ver com ele, não tinha a ver com os meus ex-sogros, tinha a ver comigo. Era a minha energia que estava realmente trazendo aquela situação que não estava legal, não é? De estar ouvindo aquele blá 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 todo. Por que era a respeito de mim, da minha energia? Porque em algum momento eu tinha parado de acreditar no meu sonho. Eu não estava mais com tanta certeza de que aquele era o meu caminho. Eu comecei a duvidar de que se realmente aquilo era para mim, porque obviamente não estava funcionando muito bem, não é? Eu tinha muitos clientes gratuitos, mas na hora de vender pacotes de coaching, de mentorias, eu não estava conseguindo monetizar, não o suficiente para poder honrar as minhas despesas. Então eu tinha parado de acreditar no meu sonho. Eu é que tinha parado de ter a certeza, de ter aquela paixão. Sabe aquele brilho no olho? E quando você conversa com as pessoas sentem a tua vibe. As pessoas sentem a tua energia. E elas não têm outra alternativa a não ser acreditarem junto com você. Pois é, eu tinha perdido aquilo. Porque como a coisa não estava funcionando do jeito que eu gostaria que tivesse, e que deveria estar funcionando, porque eu tinha contas a pagar, contas altas, então eu perdi aquilo, eu não tinha uma estratégia, não é? Até que eu reencontrei o meu próprio caminho, não é? Eu comecei a trabalhar em mim, eu comecei a trabalhar na minha energia, porque apesar de ter ficado muito chateada naquele momento, eu entendi logo depois que a culpa não era dele, ou de nenhum deles, na verdade. A responsabilidade era minha, porque eu tinha parado de acreditar. Então eu comecei a trabalhar na minha energia, comecei a trabalhar na minha mentalidade, resgatei de fato quais eram, sabe, as minhas paixões, né? Dei ouvido de verdade à minha intuição e aquela voz que estava me dizendo: vai por esse caminho, esse é o caminho, caminha nele. E comecei a buscar maneiras de melhorar aquilo que eu tinha como paixão e como missão, não é? Comecei a aprender a pedir ajuda, comecei realmente a me inserir em grupos específicos que pudessem me ajudar, grupos de mentorias, grupo de masterminds, tudo que era grupo eu estava me enfiando lá, porque eu precisava daquela vibe, eu precisava daquela energia, e eu precisava das estratégias necessárias para poder alavancar o meu negócio e fazer com que ele se tornasse realmente algo que eu fizesse o tempo todo e não somente nas horas vagas. Eu espero que essa história de alguma forma tenha te inspirado e talvez você também esteja nesse ponto na sua vida. As brigas começam porque o dinheiro não entra do jeito que deveria entrar, não é? As contas vão se acumulando. E é claro que quando a gente está começando ou a gente está repaginando o nosso negócio, a gente precisa investir em certificações, em livros, uma série de coisas. É o nosso tempo, é a nossa energia, é o nosso dinheiro, não é? E aí chega um ponto que parece que
ninguém mais acredita na gente, nem a gente mesmo. Na verdade, a gente começa a deixar de acreditar na gente mesmo, não é verdade? E aí começam a vir as brigas, e talvez seja onde você está. Né? Começam a falar para você, não seria melhor você desistir disso? Porque obviamente não está dando certo. Não é melhor você arrumar um emprego de verdade, porque isso não está dando dinheiro? Não é? Ou então você começa a ver os seus filhos crescendo e você não consegue dar para eles a vida que você gostaria de dar. Não é? Botá-los em boas escolas, pagar por intercâmbios, comprar do bom e do melhor, levá-los para umas viagens maravilhosas e luxuosas. E você começa a duvidar, será que realmente eu levo jeito para isso? Será que não é coisa da minha cabeça? Se eu te toquei de alguma forma, saiba que, olha, você não está só, mas que há um caminho sim. E é importante que você volte a acreditar em você. E a única maneira de você voltar a acreditar em você é trabalhar na sua energia, trabalhar na sua mentalidade, buscar ajuda, buscar apoio, ter um sistema de apoio. Torna-se fundamental e faz com que o processo seja muito mais leve e vá muito mais rápido. Se você gostou do que eu te falei, dá uma olhada na descrição desse vídeo e veja como é que eu posso te servir através dos pacotes de mentorias que a gente tem. Um beijo grande, a gente se vê no próximo vídeo e na próxima aula. Siga o seu coração, siga a sua intuição, você merece, pode ter certeza. Vai acontecer se você não desistir, tá bom? Namastê. Energia, frequência e vibração é a primícia da cocriação.